Bem, irmãos, vamos dar início a esse trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Irmãos, vamos dar leitura à palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versos 14 em diante. Vamos ler em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quanto a mim, não permita Deus que eu me gabe de coisa alguma, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse por todas as coisas atraentes do mundo já foi morto há muito tempo. E o interesse do mundo em mim também há muito está morto. Não faz diferença nenhuma agora se fomos circundados ou não. Circuncidados ou não. O que vale é se fomos realmente mudados em pessoas novas. Que a paz e misericórdia de Deus sejam com todos vocês que vivem por esta norma e com todos quantos, em toda parte, pertencem realmente ao povo de Deus. Daqui por diante, ninguém procure discutir comigo sobre estas coisas, pois eu carrego em meu corpo as cicatrizes de Jesus. Queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai eterno, estamos na tua presença, Senhor, pedindo que o teu Espírito Santo, nesse momento, possa estar com cada um de nós. Te agradecemos, Senhor Deus, pela noite de paz que tu nos desse, por essa tão rica e importante, Senhor Jesus, oportunidade que tu nos tem dado também, de mais uma manhã estarmos aqui para meditarmos na tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa falar com cada um de nós, abrindo nossos corações, nosso entendimento, para que a tua palavra possa ser revelada a cada um de nós. Esteja conosco, Senhor Deus, essa manhã. Também pedimos o favor de todos os teus servos, aqueles que estão enfermos, cura enfermidades que estão enfermos, Jesus. Cura enfermidades aqueles que estão enfermos, tanto aqueles que estão conosco, como os que não puderam estar. Repreenda toda e qualquer enfermidade de ordem material, de ordem espiritual, ordem psíquica, psicológica, entra com providência, Senhor, na vida de cada um. Quaisquer problemas também que possam estar afligindo os teus servos, Senhor Deus, entra com providência, Senhor Deus. Resolva todo e qualquer problema, porque tu és o Deus do impossível. Aumenta a nossa fé no teu Filho amado Jesus Cristo. Também pedimos o favor daqueles que não estão em nosso meio, porque estão trabalhando, porque estão viajando, guarda cada um deles, onde quer que eles estejam, Senhor. Aqueles que estão fracos também, fortalece, Senhor Deus, levanta aqueles que estão caídos, desperta os que estão dormindo. Tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos estar juntos, Senhor Deus, meditando na tua palavra e aprendendo de ti. É o que nós pedimos e agradecemos de hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, então vamos dar continuidade. Se Deus quiser, hoje nós terminamos aqui não só o capítulo, né, mas como o livro, a carta aos Gálatas, né, que já estamos meditando há algum tempo. Então, eu mais uma vez esqueci exatamente de marcar onde estávamos no domingo passado, mas eu creio que nós, até o versículo 14, nós fomos, né? Se alguém tiver certeza, pode até falar. Se a gente não viu o 14, a gente retoma. Mas eu quero crer que nós conseguimos ver até o 14, né? Então, vamos dar continuidade a partir do versículo 15, que é o que nós iniciamos a leitura hoje, né? Que diz assim: não faz diferença nenhuma agora se fomos circuncidados ou não. O que vale é se fomos realmente mudados em pessoas novas, né? A gente viu no versículo anterior, no domingo passado, que os judaizantes, eles queriam, né, que os irmãos, aqueles irmãos lá, os Gálatas, né, principalmente os gentios, que eles se circuncidassem. O que Paulo chama a atenção é que, apesar deles quererem isso, né, que os irmãos se circuncidassem, eles queriam exatamente para quê? Para que eles pudessem se gloriar na vida daqueles irmãos, que eles pudessem dizer, está vendo como nós somos isso, somos aquilo, até porque existia também um certo partido político ali, judaico-cristão,
para eles dizerem que naquele evento externo, né, naquela marca externa, eles poderiam dizer que tinha mais gente do lado deles, que eles tinham conquistado mais adeptos. Então, eles estavam mais preocupados exatamente com esse motivo externo. E Paulo fala, olha, eles mesmo, né, o que diz aqui o 14, quanto a mim, não permita a Deus que eu me gabe de coisa alguma, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse por todas as coisas atraentes do mundo já foi morto há muito tempo. E o interesse do mundo em mim, né, não há interesse em mim também há muito tempo está morto. É o versículo 13, que fala assim, e nem mesmo aqueles mestres que se submetem à circuncisão guardam as outras leis judaicas. No entanto, querem que vocês sejam circuncidados, em gabar-se por terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de Cristo, né? Isso que eles queriam. O interesse deles era esse, era que esses irmãos se circuncidassem, eles pudessem ter um sinal externo para dizer para os outros que eles tinham conseguido mais adeptos. E com isso, claro, colocando na cabeça dos incautos que deveriam circuncidar, né? Caso contrário, a salvação deles estaria comprometida, né? Então, na verdade, acho que nós vamos iniciar aqui realmente no 14. O 13, acho que foi onde nós terminamos no domingo passado. E o versículo 14, então, só para ler mais uma vez, diz, quanto a mim, não permita a Deus que eu me gabe de coisa alguma, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse por todas as coisas atraentes do mundo já foi morto há muito tempo. E o interesse do mundo em mim também há muito está morto. Ou seja, há muito tempo também está morto, né? Então, Paulo fala, né, e claro que é uma exortação para cada um de nós não temos que nos gabar em absolutamente nada em nosso próprio corpo, né? E em algum outro momento ele falou também, se alguma coisa ele poderia, né, falar, ele poderia até falar dele mesmo em função do que Jesus Cristo fez em sua vida, né? Aquela comparação. Ele nos exorta a jamais nos compararmos com outros, não temos que nos comparar com ninguém. O que podemos sim olhar para nós e percebermos como é que estamos hoje em relação a ontem. Será que nós melhoramos? Se melhoramos, foi em Cristo que nos deu essa graça, né? Porque a ideia, pelo menos o objetivo a ser perseguido é esse, uma melhoria contínua. Se não estamos melhores do que ontem, temos que pedir misericórdia a Deus, porque o que Deus quer é que nós estejamos melhorando a cada dia, mas jamais nos compararmos com outras pessoas. E a verdadeira comparação, e essa sempre temos que nos comparar, é com Cristo. Aí sim, né? Sempre nos compararmos com a hora que olha para Cristo, pronto. A gente vai ver que sempre tem uma distância infinita, né? Para chegarmos, porque Cristo tem que ser o modelo, né? O modelo nosso tem que ser Cristo. Então, nunca nos compararmos com ninguém, né? E também não usar ninguém para que haja esse tipo de comparação. Eu lembro que no domingo passado, acho que foi no finalzinho da escola dominical também, foi até a Mirna, né, que levantou aquela questão interessante, né, de como é que fica a situação. Poxa, às vezes eu elogio, né, se eu devo elogiar alguém, se eu posso elogiar alguém ou não. Então a gente até falou, olha, realmente, quando nós estamos no serviço a Deus, nós não estamos, né, não é um palco de apresentação, não é um teatro, porque no teatro realmente você espera isso, né? Você espera se apresentar da melhor maneira possível, e os aplausos são os alimentos, né, dos artistas, são os aplausos. Quanto mais aplauso é porque realmente eles gostaram do que viram, gostaram do que ouviram, e o artista fica muito contente com isso. Afinal de contas, é a recompensa, né? A recompensa do trabalho não é só a plateia se pagar, né? O caixa lá também faz diferença para o artista, ele precisa sobreviver, mas muito mais do que o dinheiro é o reconhecimento da plateia pelo trabalho dele, pelo esforço dele. Isso é uma coisa. Isso não deveria, eu digo não deveria, porque infelizmente tem lugar na igreja, né? Infelizmente isso está acontecendo nas igrejas. Não deveria acontecer em hipótese alguma. Quer dizer, o esforço em você se preparar, ele continua redobrado. Você deve se preparar muito mais para se apresentar para o Senhor do que até para o mundo, né? Isso com certeza. Mas jamais, jamais esperando um reconhecimento dos irmãos ali que estão na igreja, né? Ou até de um possível descrente também que esteja ali. Você não pode esperar em hipótese alguma, porque você está fazendo pro Senhor, né? E o Senhor conhece o quê? O seu coração, as intenções do nosso coração. Então, de nada adianta, né, ficarmos ensaiando aí meses inteiros
né, inteiro para apresentar uma peça, né? Às vezes uma peça de Páscoa, de Natal, que envolve, né, uma cantata, imagine, é um tempão. De nada vai adiantar isso se no nosso coração nós não estejamos louvando a Deus, que é quem merece todo o louvor, né? Receberemos aplausos, vão bater nas nossas costas, foi ótimo, né? Dependendo do lugar, igual em São José dos Campos, né? Não estou falando que os irmãos fazem isso, não. Só estou dando um exemplo, que em São José a mídia cobre, né, o evento. A Globo vai lá e cobre. Sempre quando tem o alto da Páscoa, né? É normal. Então, isso, não há nenhum problema isso. A mídia quiser cobrir, pode cobrir. O que não pode é transformar em um espetáculo, né? Onde o principal ali não seja Cristo. Sempre tem que ser Cristo, né? Se for a Páscoa, é a paixão de Cristo. Se for o Natal, é o nascimento de Cristo, né? E por aí vai. Qualquer que seja o evento, Cristo tem que estar em primeiro lugar, e nós estamos ali como instrumentos. Por isso que não cabe, né, a nós, sabedores disso, ir lá e realmente dar aqueles parabéns, aquela coisa. Sempre glorifique ao Senhor, né? E se tiver que falar com alguém, irmão, que bênção foi, né? Continue louvando ao Senhor, continue, né, para que Deus lhe dê graça. Esse incentivo, sim, você pode dar, né? Mas nunca fala, olha que voz maravilhosa, hein? Puxa vida! Né? E aí é por quê? O problema é que quando você faz isso, você já está errando porque você não está reconhecendo Deus, né? Você está dizendo que a pessoa cantou muito bem, como você tocou lindamente, puxa, parabéns, e cadê Deus na história, né? Então, você já errou. E aquele, quando recebe isso, se ele não tiver cuidado, ele vai começando realmente a se vangloriar, né? Que, afinal de contas, estão cada vez mais. E aí a gente vê, irmãos, infelizmente, tem, né? Em muitas igrejas já virou espetáculo, né? Onde se não estou falando nada da dança, né? A dança no espírito não tem nenhum problema, mas quando ela começa a trazer, né, esses trejeitos aí do que a gente vê por aí, a dança, ou seja, vira uma coisa muito estranha, né? O aplauso é para o músico, assobiam, uivam e fazem de tudo, igualzinho se faz aqui fora quando você está, né, ovacionando um artista. Então, perde todo o propósito. E aí nós vamos cair primeiro, né, num problema seríssimo, porque nós estamos, né, a glória que é de Deus, nós estamos dando para o homem, isso é um perigo sério, né? E segundo, que o próprio Senhor Jesus falou, que dessas situações, quando você espera, né, o agradecimento, os aplausos humanos, você vai ter realmente o reconhecimento humano, mas não terá o de Deus. De que adianta, né? De que adianta termos os aplausos, né, e tudo mais, o reconhecimento humano, e não ter o Senhor? Não, nós queremos fazer. Em tese, nós temos, sim, o reconhecimento do Senhor, porque Ele é misericordioso e porque Ele quer, mas nós fazemos o quê? Por agradecimento, puramente por agradecimento, né? Porque eu sou agradecido a Deus, eu louvo ao Senhor, e porque Ele é fiel, a sua graça, a sua misericórdia me alcança, por causa da fidelidade de Deus, não é porque eu fiz alguma coisa, né? É porque Ele é fiel, e a graça dEle, a misericórdia dEle é infinita, né? Nós somos testemunhas, creio eu, né? Cada um de nós, da graça do Senhor. Então, foi por isso que foi falado. E Paulo fala, né, realmente, ele jamais vai se, muito embora ele tivesse humanamente, como às vezes ele é obrigado a mostrar para aqueles irmãos, porque como vinham os inimigos da cruz de Cristo, né, que Paulo chama, como vinham os inimigos da cruz de Cristo querendo contar a história, então Paulo fala, peraí, se for para contar a história aqui, né, humanamente falando, eu tenho muito mais história do que eles. Então, né, não se equivoquem, não. Se for para contar a história, eu tenho. E ele fala, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, eu tenho as cicatrizes de Cristo no meu corpo. E esses aí, que cicatrizes eles têm, né? O que eles têm para mostrar? Eles não têm nada, né? Então, Paulo fala, se for para ir por aí, só que Paulo fala, mas eu não quero fazer isso, né? Se eu tiver que me gloriar alguma coisa, me glorio na cruz de Cristo. Isso sim. Então, Paulo realmente considerou como esterco, né, toda a sabedoria humana que ele tinha, a filosofia, e ele tinha muito conhecimento, né? Era um poliglota e tudo mais. Deixou isso tudo de lado quando comparava, né, aos mistérios de Cristo, a graça, a misericórdia que Cristo tinha para ele e certamente para todos nós. Vamos ler alguns versículos. Começar aqui com o pastor, por favor. Gálatas 2:20. A irmã Sofia, Gálatas 5:24. E a Kátia, Romanos 6:6. Pastor, quando puder. Gálatas 2:20. 2:20. Bom dia para todos e a paz do Senhor Jesus. Diz assim: Amém. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amó y se entregó por mí. Amém. Então, Paulo, né, ele pode dizer isso, ele abre sua boca e fala isso, né, com bastante firmeza, né? Que ele diz agora, olha, o que eu vivo, né? Eu vivo na fé em Cristo. Isso é muito importante, né? Claro que é uma exortação para nós, tudo, absolutamente tudo que venhamos a fazer, tem que passar por esse filtro, assim como a fé, né? A fé vem pelo ouvir, e ou ouvir, seja lá o que você ouvir, pela palavra de Deus, ou seja, o filtro é a palavra. Qualquer coisa que você ouvir, passa pela palavra. Se passar pela palavra e sair alguma coisa, absorva isso. Se a coisa ficar lá na peneira, não veio nada, então, porque tem que passar pela palavra. Seja lá o que for, né? Na escola, no trabalho, na família, na igreja, não importa onde. O que falarem para você, qualquer tipo de conduta que nós venhamos a ter em qualquer área, passa pelo filtro da palavra, né? Então, é isso que Paulo fala. Tudo, qualquer coisa, se eu me glorio, não sei o quê, é em Cristo, pela fé que eu tenho, né? Em Jesus Cristo. Tem que, né, ser Jesus Cristo. Tem um vídeo, né, esses dias que os irmãos, não sei se foi os irmãos que passaram, não sei. Eu sei que eu repassei para algumas pessoas, né, que é um rapazinho, né, quase que declamando uma poesia, mas falando, né, de Deus, né? Deus não existe, Deus é, e por aí vai, né? E ele, no final, ele fala, né, que é a fé que temos que ter em Deus, e a senha é Jesus. Jesus Cristo é a senha, né? E Jesus é a senha que abre, né, essa porta, porque ele é a porta, ele é o caminho, né? Esse encontro que existe, né, no interior para não dizer de todos os seres humanos, né, mas acho que é de todos, é que alguns tentam desviar, mas existe no interior, né, que quer se encontrar com Deus, mesmo embora o homem às vezes queira falar que não, né, que ele nega, né, que existe Deus, mas tem alguma coisa no interior. Como é que vai acessar? Não é através da meditação, muito embora ela tenha lá o seu valor, no sentido de, em tese, dar uma apaziguada, né? A frequência cardíaca, para quem está muito balançado lá, dá uma diminuída na frequência cardíaca e não sei o quê, né? O cérebro dá uma aquietada. Então, ela tem lá, humanamente falando, tem lá o seu valor, dependendo da situação que a pessoa está. Mas não é isso que vai estreitar a sua comunhão com Deus, não é, né? Até porque essas filosofias e tudo mais, né, elas entendem que é o homem, por seus próprios méritos, que vai chegando à divindade, né? E nós entendemos que não, que jamais nós fazemos isso. Deus, pela sua infinita e grande misericórdia, chega até nós. Ele é que desce até nós e nos pega e nos, né, traz para que nossos pés estejam sobre a rocha. Não somos nós que conseguimos, pelos nossos próprios méritos, chegar a Deus, né? Em hipótese alguma. E sim, ele, por misericórdia, foi lá, né? No lamaçal, naquela areia movediça que estávamos afundando, ele nos tirou, né? Então, que possamos realmente ter essa certeza, essa convicção, né? Essa consciência que foi Deus com mão forte que nos tirou. E não somos nós, pelos nossos méritos, que chegaremos a Cristo. Mas é sempre a misericórdia do Senhor, né? Agora vamos ler outro versículo, Gálatas, capítulo 5, versos 24. Amém. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém. Amém. É uma busca também contínua, né? Aqueles que são de Cristo, então, realmente crucificaram a carne. Quando fala da carne, o que fala? Os desejos da carne, né? Os desejos da carne, as suas concupiscências, os desejos da carne. Porque o problema dos desejos da carne, né, aí sempre tem essa contraposição que é o fruto do Espírito, como também estudamos aqui, né? Essa contradição. Os desejos da carne, ou seja, o que são obras, né, da carne, e do outro lado temos o fruto do Espírito. É porque exatamente por essa necessidade carnal, né, por essa produção que a carne, né, tem em cada um de nós, é que o inimigo vai nos tentar. Né? O inimigo tenta, a Bíblia diz isso, né? Olha, não diga que foi Deus que te tentou, não, porque Deus não tenta ninguém. As tuas tentações vêm das tuas próprias concupiscências. São as concupiscências do nosso próprio coração. É aquilo que a gente quer, a gente já quer fazer, o inimigo vem nos tentar naquilo que a gente gosta, e muitas vezes nós caímos na tentação. Não foi Deus que nos tentou, porque ele não tenta ninguém. O inimigo tenta em cima das nossas próprias concupiscências.
Por isso que nós temos que mortificar a carne, porque senão realmente é um prato cheio para o inimigo nos tentar. Ele tem vários aspectos ali, vários pontos, né, para ele nos tentar. Por quê? Porque realmente a gente está dando muito mais vazão à carne do que o espírito. Então, essa briga vai continuar. Paulo fala que vai existir, né? E nós estamos aqui, confiamos em Deus, e enquanto estamos com o Senhor, existe até perfeição nos nossos atos, porque quando é Deus agindo inteiramente, 100% por nós, haverá perfeição nos atos, sim. Não, às vezes, aos olhos nus. Aos olhos nus é o contrário, pode haver imperfeição. Não, essa pessoa não poderia ter feito assim. Mas se ele fez mandado por Deus, você pode ter certeza que a questão de tempo vai vir, né? A recompensa pelo que ele fez, pelo que Deus mandou. E não pelo que o ser humano entendia que ele deveria fazer. Né? Mas isso quando estamos perfeitamente em Deus. Quando nós não estamos, nós queremos agir por intuição, né? Às vezes a intuição, vamos lá pela intuição. A minha intuição, aí muitos dizem, segue o seu coração, né? E o coração é enganoso, né? O coração do homem é enganoso, a Bíblia diz. Então, nós não podemos seguir o nosso coração. Bom, mas aí segue o seu coração. Ou alguns, siga, né, a sua inteligência. Você é um cara muito inteligente, preparado. Siga a sua inteligência, a sua sabedoria. Olha, ou siga uma série histórica. Veja o que aconteceu no passado, tá vendo? Esse evento se deu lá atrás, e olha a consequência. Então, a consequência vai ser a mesma. Você acredita que vai ser, e não necessariamente, né? O motivo, às vezes, foi o mesmo, em algum momento, o resultado foi um. Hoje, o resultado pode ser outro, né? Porque alguns até dizem, o que é verdade, Nenim, a mesma água não corre, né, no mesmo rio. O rio pode ser o mesmo, né? Você vai, mas a cada segundo que você olha, a água é outra que está correndo. A água nunca é a mesma. O lugar é o mesmo, mas a água não é a mesma. Ela já correu, já mudou. As circunstâncias mudam, né? A gente não imagina, a gente pensa que alguma coisa vai acontecer do mesmo jeito, porque ontem foi assim, hoje não será mais da mesma maneira. Por isso que a nossa confiança tem que estar em Deus, né? Ele sim, ele sabe aquilo que nós consideramos como passado, presente e futuro, que o Senhor Deus tem, né, como patente aos seus olhos, ele já sabe de tudo. Então, devemos sim sempre pedir ao Senhor misericórdia e graça, porque ele nos oriente, né, em absolutamente tudo. Nós não temos capacidade realmente de qualquer decisão, né? Ele sim é que nos capacita para isso. E Romanos, capítulo 6 e verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Amém. Então, isso, né, é muito interessante, porque a gente fala muito do nascer de novo, né? A nova criatura. E quando fala de nova criatura, aquilo que o pastor sempre chama a atenção, né, que realmente o Senhor Deus não melhora nada, ele não melhora uma situação, né? Nova criatura significa recriação, você foi recriado. Isso é nova criatura, né? Não é uma melhora, não é uma reforma. Aquilo que já é ruim, por mais que você reforme, a essência continua a mesma, né? Você vai dar uma reformada, a aparência pode ficar diferente. A essência é a mesma. Tudo que é reformado, né? Que você parte do mesmo princípio. Mas, quando diz que é nascer de novo, tem que haver morte. Tem que haver morte primeiro para ter um novo nascimento. E essa, né, é a nossa luta para que realmente haja uma morte, né? Nós temos que entender que quando Jesus Cristo, né, foi crucificado, é o que Paulo fala, olha, eu estava lá com ele, fui crucificado junto com ele, né? A minha carne foi crucificada, e hoje, né, Cristo, né, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, assim como Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Então, é como se hoje, né, já vivamos essa parte, né? O reino de Deus já está em nosso meio, né? Já está em nosso meio. Então, esse início aqui, antes de chegarmos realmente, né, ao céu, vivemos já uma parte aqui. A gente sempre fala, né? Aqui é uma parte já do inferno, para aqueles que vivem sem Cristo, já vivem uma parte do sofrimento, mas nem se compara com o sofrimento eterno, assim como a felicidade que já vivemos aqui em Cristo não se compara com a felicidade que teremos, né? Realmente, quando encontrarmos o Senhor Jesus Cristo e vivemos eternamente com Ele, não se compara, mas já existe um prenúncio aqui, e esse prenúncio é que Paulo fala, né? Ele realmente pôde falar, e a gente vê por tudo que ele escreve, né? E realmente conseguiu, né? Não estamos falando que ele chegou à perfeição, mas chegou, assim, bastante perto daquilo que se espera, né? E
claro que é um exemplo que ficou para nós, né? Paulo foi um homem, como qualquer um de nós, mas como é possível, sim, com muita dedicação, né? No sentido de aproximação do Senhor, se aproximar cada vez mais, e sabemos que o remédio até sabemos qual é, né? Então não dá para ninguém dar essa desculpa. O remédio é a oração que nos aproxima do Senhor Deus, não é isso? A leitura da palavra, né? Que vai nos conscientizando cada vez mais. A palavra é água, né? Ela limpa, vai nos limpando, né? E o Espírito Santo que vem junto, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Essa fé no Senhor Jesus Cristo, na atuação do Espírito Santo, vai fazendo com que realmente nós tenhamos cada vez mais comunhão com o Senhor Jesus Cristo e com os irmãos, né? E o amor que envolve qualquer coisa, né? Qualquer pacote tem que ser envolvido com o amor, né? Sempre. E aí nós vamos ter o amor de Cristo em nossos corações. É o que Paulo tinha, né? Ele deixava isso transparecer. Ele tinha muito amor pela causa do Evangelho, né? E por isso ele tinha amor pelas pessoas, né? Ele sofria pelo Evangelho porque ele queria que a graça do Senhor Jesus Cristo, né? Essa novidade que é o Evangelho, chegasse aos corações de todos. Então sabemos, né, que como um missionário, né, o que ele fez naquela época, com as condições que ele tinha, nem se compara, né, por mais que andemos os quatro cantos da terra hoje, não se compara com o que ele fez, né, o que ele conseguiu fazer. Normalmente a pé, ou no máximo aí no lombo de algum animal, né, não tinha outro tipo de recurso, né. Bem, que Deus nos abençoe, os irmãos também sempre, né, ficando bem à vontade aí para participar. Agora o versículo 15, né, Gálatas 6 e 15, que diz, então, não faz diferença nenhuma agora se fomos circuncidados ou não. O que vale é se fomos realmente mudados em pessoas novas. Então, como já falamos, né, essa palavra é bastante recorrente, a circuncisão era algo que os judeus acabaram se pegando, né, pegavam numa única coisa, principalmente, né, se pegavam na circuncisão, o que muitas vezes nós fazemos também, às vezes até em função do que a palavra, né, nos diz que temos que fazer. Tem uma série de coisas, a gente se apega numa delas, a gente faz uma delas e pronto, e quer projetar para os outros que somos muito espirituais, que estamos muito corretos, e nos apegamos em apenas uma coisa, talvez uma coisa que a gente tem mais facilidade de fazer, né, ou de não fazer, se a Bíblia condena, então eu não faço aquilo, eu uso aquilo como, né, um troféu. Olha só, eu não faço aquilo que a Bíblia diz que não é para fazer. Olha só como eu sou bonzinho, como eu sou não sei o quê, né? E fico, vamos falar assim, pegando no pé dos outros, não mostrando, né, muita santidade, porque as pessoas fazem aquilo que não era para fazer. E logo, assim, eu não faço, então eu estou de acordo com a palavra, os outros não estão. Só que eu me apego numa questão só, e não é, né? No rol de um monte de coisas, né? No rol são várias coisas, não é uma só. Então, quando a gente fala ali de obras da carne, olha só quantas são, né? E não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Paulo fala e no final fala, dentre outras, ou seja, cabe muito mais coisas ali, né? É muita coisa que tem como obras da carne. Então, a gente não tem que se apegar em alguma coisa que, por acaso, a gente, né, não tem uma queda para fazer aquilo ali. E o restante, né? Então, vai desde as coisas que nós achamos mais graves até aquilo que a gente acha menos grave, mas ali o rol está tudo junto. Então, a maledicência, né, às vezes a fofoca, que parece que, né, muitos não dão, às vezes estão com o mesmo peso do que quem é ladrão, quem está roubando. E muitas vezes a pessoa fala muito, não, eu não roubo, se vangloria porque não rouba. Até porque também, às vezes, não entende que roubar, né, não é só roubar bens materiais de alguém, né? Às vezes, quando a gente está roubando tempo, um tempo que era para alguma determinada coisa, a gente faz menos, a gente está roubando tempo, né? E um monte de coisa que a gente pode estar roubando, né? A atenção que a gente tinha que dar para alguém, a gente não dá, você está roubando aquele tempo da atenção, você está roubando, né? E assim o conceito de honestidade, né? Alguns dizem, até às vezes olham até para alguns dos nossos políticos, né? E às vezes querem até enaltecer. Não, mas eu tenho que enaltecer, porque afinal de contas essa pessoa é honesta. Ah, por que ele é honesto? Não, porque ele não rouba. Quer dizer que a honestidade é só não roubar? O conceito de honestidade é muito mais amplo do que isso, né? Honestidade intelectual. E como é que ele pensa? Ele pensa com honestidade ou não? Né? É a maneira como ele pensa, como ele age. Ele está agindo com honestidade? Não tem nada a ver só com roubar dinheiro ou alguma coisa do tipo, né? É muito mais do que isso, né? Ser honesto. E alguns dizem, olha, e de certa forma também, o político deveria, político não, qualquer um de nós, né? Mas vou falar do político, ele deveria ser honesto. Ele já deveria ser.
né? Então, não é nada demais, não é mais do que a obrigação dele ser honesto. Afinal de contas, ele foi colocado ali pela vontade do povo, está sendo remunerado pelo dinheiro do povo. Então, ele sabe que ele entrou ali, né, para trabalhar em função do povo, não é novidade nenhuma. A hora que chega lá, ele começa a trabalhar para os seus próprios, né, prazeres, para um grupo específico de pessoas, e não por todo mundo, ele não está sendo honesto, por mais que ele esteja sendo aparentemente honesto com aquele grupo que supostamente o colocou lá, né? Mas e o restante? Ele não, apesar de talvez um segmento, né? Talvez o segmento da agricultura conseguiu colocar um certo político lá. Ele não tem que trabalhar só para esse segmento. A hora que ele está lá, não. Ele trabalha em função do povo. Bom, aí é só um exemplo, porque é patente para cada um de nós, né? Como é que funciona a política, principalmente em nosso país, né? Então, por isso que nós não devemos realmente nos apegar nisso, porque o modo, né? O software que está na cabeça dessas pessoas realmente não tem nada a ver com a palavra, né? Então, nós temos que orar, né? Orar por eles, são autoridades que foram constituídas, devemos orar, mas essa confiança e se agarrar não devemos, por quê? Ficaremos decepcionados, né? E a nossa confiança realmente tem que ser em Deus, né? Vamos ler, então, aqui, primeiro versículo, 2 aos Coríntios, eu pedi para a Márcia que ela leia 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, a irmã Denete, 1 aos Coríntios, capítulo 7, versos 18 e 19, 1 aos Coríntios 7, versos 18 e 19, e a irmã Neila, Colossenses, capítulo 3, versos 11 a 17. Colossenses 3, versos 11 a 17. Então, vamos começar com 2 aos Coríntios, capítulo 5, e verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, amém. Então, assim, nós não fomos, né, ou não somos, né, reformados, né, reabilitados ou reeducados, né? São palavras aí que o mundo usa muito, né? Reabilitados, uma reabilitação, uma reeducação, não, né? Nós fomos recriados, é diferente, recriados, porque é nova criatura, uma nova criatura, não é a mesma criatura que foi melhorada, não. Né? Nós nascemos de novo, é isso que nós temos que procurar, entendermos assim, que de nós mesmos nós não temos nada bom que possa ser melhorado a ponto de mudar a nossa essência, não. A nossa essência só mudará se nós nascermos de novo, é nascer no Espírito. Essa dicotomia vai ter até o fim? Vai, claro. Você não passa, a partir de algum momento, ser 100% espiritual e acabou o homem natural, não. Esse homem natural vai estar, né, ainda vivendo conosco até o fim. Só que essa consciência nós temos que ter. Olha, eu estou vivendo aqui num corpo humano, né, e vou sofrer as intempéries dessa vida sobre o meu corpo, ou seja, não vou ser nenhum super-homem que a partir de agora eu posso tudo. Não, não é isso. Mas o que eu sei é que eu tenho um ser espiritual, sim, e que eu vou colocar a minha vida nas mãos de Deus, e Ele vai me guiar. Vou ter sofrimentos aqui? Sim, porque é a promessa do Senhor Jesus Cristo, né? No mundo tereis aflições, então não tem jeito. O caminho será com espinhos? Sim, será com espinhos. Quem vender um caminho diferenciado não é o do evangelho que ele está falando de uma outra coisa, uma utopia, né? O caminho do evangelho será com espinhos. Porém, o que o Senhor Jesus Cristo nos fala aqui, mas tende bom ânimo. E por que nós temos que ter bom ânimo? Se viveremos num caminho com espinho, se teremos aflições, como é que eu vou ter bom ânimo? Porque eu venci o mundo, é isso que Jesus fala, eu venci o mundo. Então, quando você está em Jesus, você já tem certeza que você será mais do que vencedor. Por quê? Não é você que vai ter que brigar, você vai estar nele e ele já venceu. Não é que ele vai vencer, não. Ele já venceu. É essa história e pronto, né? E confiamos no Senhor. Não importa o que aconteça circunstancialmente. Circunstancialmente, parece que aquele episódio foi muito ruim. Mas, aí lembramos da palavra, né? Todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente sossega. Opa,
deixa eu ficar tranquilo, que apesar desse episódio, aparentemente, eu não estou vendo nada de bom nele agora, mas se eu estou em Cristo, posso ficar tranquilo que serei mais do que vencedor, até porque todas as coisas vão concorrer conjuntamente, né, para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a nossa fé aumenta, né? E nós, na aflição, teremos alegria. O que é uma coisa estranha. Como é que você vai ter alegria na aflição? Paulo fala, olha, nas aflições tenham alegria. Porque na ponta, são vários, né, os processos que vão acontecendo. E na ponta deles é a esperança, né? Porque assim, a gente vai ter, tem o sofrimento, mas, Senhor Deus, agora a gente pede, Senhor Deus, me dê paciência. Paciência, vem mais tribulação, porque é a tribulação que produz a paciência. Quer ser paciente, tem que passar pela tribulação. E aí, né, essa experiência produz a paciência, produz a experiência, que naquele tempo, né, que às vezes parece muito longo, inclusive, né, que você está ali, né, sendo paciente, vai te produzir experiência. Essa experiência, né, e ela vai se traduzir em esperança. E a esperança, realmente, para o cristão, não significa hipótese, né? Será que pode acontecer? Probabilidade, não é probabilidade, é certeza. A esperança para o cristão é certeza, nós temos certeza, aquilo que a Bíblia nos diz, temos certeza. Ou aquilo que o Senhor Jesus Cristo falar com cada um de nós, né? O Senhor pode falar pessoalmente também conosco, acabou. Você tem certeza porque foi o Cristo que me falou, o Senhor que me falou. E por isso que nós temos que ter realmente o Espírito Santo em nós, para entendermos quando é o Espírito que fala. Porque tem muita gente aí como profeta, falando de profeta de Deus, te fala uma coisa, você crê, depois a coisa não acontece, você fica decepcionado, né? Mas que Deus é esse? Que eu criei, veio aqui, alguém profetizou para mim, ou disse que teve um sonho, né? Tome esse cuidado, por quê? O Senhor Deus, ele não vai deixar você na dúvida, não é para ter dúvida, né? Se você está com alguma dúvida, peça a Deus, Senhor Deus, eu estou com dúvida, né? Eu ouvi alguma coisa ali, falaram que essa palavra é para mim, e eu não estou sentindo isso, fala comigo, meu Deus, eu preciso ter certeza, o Senhor Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de confusão, temos que tomar cuidado, que algumas pessoas, algumas igrejas, eu vou até dizer assim, vivem em função disso. A impressão que eu tenho, às vezes, é que parece que alguns não estão nem fazendo por mal, aprenderam assim, aprenderam desse jeito, que é uma coisa, eu não consigo entender realmente, como é que pode alguém falar em nome de Deus? Pessoas falando em nome de Deus, como se Deus, o Senhor Jesus mandou falar isso. Mandou de onde que se tirou isso? Né? E falar em línguas, né? Eu falar em línguas, você já até estava falando, né? Sobre isso, eu falar em línguas, infelizmente, tem igrejas que a pessoa, quando, né, aceita o Senhor Jesus Cristo e vai para essas igrejas, lá parece que já ensinam para ele, dá uma enrolada na língua e fala, então, quando você estiver orando, parece que é um sinônimo de você estar muito fervoroso, próximo de Deus, dá uma enrolada na língua e fala. E, infelizmente, está assim, irmãos, né? E eu acho assim, porque sou de uma época mais antiga, quando a gente via e sabe, né? A gente consegue discernir quando é de Deus e quando não é. Eu, pelo menos, sei, dá para saber perfeitamente quando é uma coisa de costume. A pessoa enrola a língua e fala não sei o quê, para quem está ouvindo achar, poxa, como é espiritual, né? Olha que beleza, né? Então, pessoas assim que já nasceram nesse contexto e acham isso natural, e não tem nada de natural, né? E se falar em línguas, nós cremos sim, nós somos uma igreja pentecostal e cremos, né, na atualidade dos dons espirituais. Ele não foi episódico, alguns entendem que ele foi episódico, foi só lá no dia de Pentecostes e acabou. Não, nós entendemos que ele continua, só que é quando o Senhor quer usar, não sou eu que vou sair falando em línguas por aí, não, e não há um aprendizado, não há uma escolinha, vamos para a escolinha de aprender a falar em língua, não existe isso não existe, né? Então que Deus nos guarde, né? Eu estou falando isso porque eu sei que é assim que o pastor pensa, mas ele está aqui também, né? Não estou aqui para doutrinar ninguém, não, mas a nossa igreja, né? A maioria das igrejas pentecostais, pelo menos deveriam pensar assim. Pastor, no, Jonathan, pois não. Sí, quiero falar un pouquinho antes también sobre el filtraje, que todo lo que nos hacemos está a través da palavra de Deus. E você sabe que el apóstol Paulo, esta carta que estamos viendo ahora, y estamos llegando al fin de esta carta, ¿no? Comienza falando que quién era él, ¿no? Él te muestra sus credenciais, todo lo que le aconteció, todo lo que pasó. Y você sabe que a mí me llama la atención de una cosa. El ser humano, nós seres humanos, queremos aplausos, ¿no?
queremos que batam palma para o que nós fazemos. Reconhecimento, Né? né? Reconhecimento. E aí vem o Senhor me fala, não. Eu em minha simplicidade, eu sempre digo que somos instrumento do Senhor, só. E que se esse instrumento não se toca, não sai música. Não é que o instrumento se prepara, o instrumento você afina ele, não é certo? Você sabe, tu que toca instrumento, tu sabe o que significa, né? As horas que tem tocando para que se esquente. Eu me lembro de ir à igreja, à assembleia, e antes do culto, afora, estão esquentando, né? O instrumento. E nós somos só esse instrumento só. Então, a glória e a honra sempre se para Deus, e acho que tem que ser assim. Os homens passam, deixam um legado, mas passam. O apóstolo Paulo, olha, 14 cartas que estão aí, deixou seu legado, está aí, mas ele passou. E ele está do mesmo jeito, o apóstolo Paulo, que qualquer outro que partiu o ano passado, ou partiu semana passada, esperando ao Senhor, a seu mestre, né? Então, é importante isso, é importante que nós saibamos que toda a glória, e toda a honra, e todo o louvor sejam dadas a Deus sempre. Amém. Por isso que nós, a costume nossa, é dar 3 glórias a Deus. Por quê? Porque as glórias, para não ficar com as glórias. E aí nós temos Romano explicando o que acontece quando um homem ou quando uma mulher nos dá as glórias a Deus. É importante que nós lhe demos a glória a Deus. E o outro, irmão Jonathan, eu creio a mesma coisa. Eu acho que tem uma ignorância tão grande, atrás de lo que é espiritual. ¿Sabe por quê? Por não ir atrás de lo que é espiritual. Eu sempre, em minhas pregações, sempre trato de explicar o seguinte: discernimento das coisas. Nós temos que ter discernimentos. Eu me lembro que anos atrás fui a Caraguatatuba, cerca de Caraguá, com um sobrinho que eu tenho, e se estava manifestando o Senhor, né? Quando se estava manifestando o Senhor de lo que se imaginava que estava acontecendo. Porque quando eu entrei, o Espírito de Deus que está em mim, sabe o que falou para mim? Clama, clama, clama. E comecei a clamar, me sentei clamando o sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque o que estava acontecendo nessa igreja evangélica não era do Senhor. E meu sobrinho que estava do meu lado, ele falou, está bonito. Eu falei, não, clama ao Senhor, clama o sangue de Jesus. Tinha gente falando língua. Irmão Jonathan, que língua você estavam falando? Você que o cuidado de enrolar a língua. O Senhor pode te fazer falar em língua, glória a Deus. E nós creemos em esto. Estas coisas carismáticas, nós creemos na língua, mas do Senhor. Então, o discernimento tem que ser real em nós. E eu tenho amigos pastores que chegam àquela conclusão. Para não ter problema, se é de Deus ou não é de Deus, corta isso aí. Corta o movimento espiritual, que está errado. Você cortar o que é de Deus. Sabe o que é de Deus? E aí estou terminando. Eu estava em um culto de uma igreja antiga, muitos anos, uma igreja há muitos anos, e o pastor, havia uma manifestação espiritual, e o pastor pegou o sino e tocou o sino, e falou, amém, amém, para parar. Se virou um instrumento que estava ali, e voltou para onde estava o pastor, e o pastor caiu de joelhos detrás do púlpito. Irmão Jonathan, sabe por quê? Porque o que estava acontecendo aí, irmão Jonathan, era do Senhor. Mas o pastor não tinha discernimento que era espiritual, era algo do Senhor. Me entende? O que aconteceu? O pastor se levantou depois de haver chorado minutos, e voltou e pediu perdão a Deus, e pediu perdão a lo que havia feito. O instrumento falou, quem é você para parar o que eu comecei? Então, está em um fio, irmão Jonatas, o que é espiritual. O outro, lembra-te que o outro é um perfeito imitador. Irmão Jonathan, por que estou te falando de direito a ti? Porque tu és músico. E tu sabes quando um instrumento está afinado e quando um instrumento não está afinado. Eu que sou leigo, posso te falar assim, que lindo. Olha, que música linda que se escutou. Não entendo de música, não entendo de afinamento. E você me pode dizer, pastor, mas sabe o que acontece?
la nota tanto, o instrumento não chega, porque não está afinado. Você pode falar isso, porque tu é músico. Agora, todos nós que somos filhos de Deus, todos nós devemos saber quando não é de Deus e quando é de Deus. Porque estamos... Há pessoas que falam de Deus, preste atenção, e não são de Deus. Então, alguém diz assim, olha, essa pessoa está estudando teologia, por exemplo. Mas eu me lembro quando nós fizemos o curso com o pastor que vinha da Assembleia, nos dava um curso de teologia. Olha, nesse tempo, estou falando de muitos, puxa, mais de 20 anos atrás. E nesse tempo já havia, os que estudavam teologia, se acreditava que 30% de todas as faculdades e os cursos de teologia, 30%, irmão Jonathan, não creiam em Deus. Não era evangélico. Então que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor é como um alerta para nós. Precisamos mergulhar nas coisas do Senhor, mas como diz a Bíblia, com entendimento, com sabedoria, com o Senhor. O Senhor nada faz que assuste. O Senhor nada faz que a pessoa fique... Será? Não sei. Não. O Senhor te dá... Eu escutava você falando. Nós temos certeza. E a pergunta é, por que nós temos certeza? Porque o Espírito Santo dá certeza ao meu espírito. Por exemplo, que um dia vou me encontrar com Cristo Jesus, que é meu Salvador. Então, isso é certeza absoluta. Quem não tem essa certeza tem que procurar essa certeza. Vão vir rios, águas, outros barulhos, muito parecidos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mas o discernimento de Deus te diz, olha, parece, mas não é. Afástate, afástate. El apóstol Pablo deixa claro. Y uno de los primeros puntos, yo creo que es cuando un hombre para de darle la gloria a Dios. Cuando se comienza a distanciar de Dios. Cuando haya que ele fala bonito, cuando ele haya que canta bonito, cuando ele haya que, si no fala él, ninguém, está todo errado, él es el que está cierto, y el único que está cierto en esto es Cristo Jesús. Entonces que el Señor nos abençoe. Estamos llegando hasta el final de esta carta que es tan linda. Y el apóstol Pablo, que tenía todo para gloriarse, él dice, todo me lo glorió en Cristo Jesús. Amén, hermano Jonathan. Amém. Deus nos abençoe e possamos, Espírito Santo, possa falar, né, aos nossos corações. O pastor estava falando, eu lembrei, né, de ter um termo, né, que se usa, agora me fugiu, eu estava pensando nele agora, mas não sei se é exatamente esse, mas o sentido é esse aí. É quando pessoas assim, estou falando de pessoas que são cristãos, né? E alguns, ontem mesmo estava vendo um testemunho nesse sentido, de alguém falando, uma pessoa que hoje é um estudioso da palavra e fala, mas ele falou que por muito tempo ele foi cristão, assim, vivendo na igreja, mas ele era um ateu funcional. Ele era ateu, porque assim, não era ateu da boca para fora, obviamente é um cristão. Só que a prática não é de quem crê em Deus, né? A prática é de quem, enquanto está lá na igreja, Deus é tudo, a hora que sai, não, agora sou eu e eu faço as coisas de acordo com a minha própria cabeça. Deus não está participando de absolutamente nada, então é um ateu funcional. E é o que ele fala, e tem vários ateus funcionais, vários ateus, são pessoas que proclamam sim o Senhor, estão nos cultos direitinho, participando de tudo, com a Bíblia, com tudo, só que a vida realmente não conseguem trazer aquilo que parece que é só teoria, né? Parece que é uma teoria, agora a minha prática é outra. Então, na prática, você não vive isso, não vive a palavra, né? Então, temos que ter esse cuidado, porque senão, muitas vezes, estamos sendo ateus funcionais, não estamos andando como se crescêssemos em Deus, e como se Deus fosse tudo, e como se ele realmente tivesse que ter a primazia em nossas vidas, né? Então, acabamos sendo os ateus. Por que é ateu? O ateu é quem não acredita em Deus. E em vários momentos eu estou atuando como se eu não acreditasse, porque se eu acreditasse, eu não faria o que eu estava fazendo, né? Então, tem muito sentido realmente, né? Essa frase, para a gente tomar muito cuidado. Será que eu estou agindo como quem crê em Deus, ou nesse momento estou como um ateu, como quem não crê em Deus, né? Porque o que eu estou fazendo não é de quem crê em Deus. Então, que Deus nos guarde, né? E é isso, como o Paulo fala, né? Absolutamente tudo e qualquer coisa é sempre por meio de Cristo, né? Nunca trazer para mim absolutamente nada. Bom, então, dando continuidade, acho que teve um versículo que eu acabei não pedindo para ninguém, então antes, até eu vou só pedir antes de passar para o próximo,
A Mirna tem condições de ler? Não sei se está em condições de ler. Se tiver, Mirna, eu vou pedir que procure aí Colossenses, capítulo 2, versos 6 a 8. Colossenses 2, versos 6 a 8. Bom, e agora vamos para o versículo que nós já tínhamos pedido também, que era 1 aos Coríntios, capítulo 7, versos 18 a 19. 1 aos Coríntios 7, 18 a 19. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Amém. Amém. Então, temos que tomar muito cuidado nessa questão de usos e costumes, né? Volto a dizer, cada igreja tem seus usos e costumes, por exemplo, né? Mas nós não podemos nos agarrar nos nossos usos e costumes e achar que eles são os únicos corretos, né? E quando vemos um irmão com outro tipo de uso e costume, vamos censurá-lo por isso? Não. E mesmo se ele vier a cooperar conosco, né? Quando ele vem a cooperar conosco, ele vem ainda com os usos e costumes dele. Deixe que o Senhor faça a obra. Se tiver, né, que mudar, claro que esse irmão também, ele vai chegar num meio que, se ele perceber que o uso e costume ali é diferente, dificilmente ele, né, até porque o Espírito de Deus está nele, ele vai querer continuar com um uso e costume diferente daquela comunidade, porque ele vai estar destoando. Então, em algum momento, vai ter um momento que ele vai entrar e pronto. E nós não devemos nem falar sobre isso. Por quê? É apenas usos e costumes, não tem nada a ver com a salvação em Cristo, porque, né, o Espírito do Senhor Deus entra em qualquer ser que abra o seu coração e que crer na morte do Senhor Jesus Cristo para a sua salvação e pronto. Agora, né, o cabelo, o jeito do cabelo, às vezes a roupa que está, claro que em termos de roupa a Bíblia fala para não andeis de modo a dar escândalo, né? Claro, isso aí sim. Mas eu quero dizer assim, outros tipos de roupa ou vestimenta. Não, porque quando a gente chega às vezes perto dessas pessoas, a gente vai ver, né, às vezes com aquele preconceito, né? E ele está se vestindo de uma maneira diferente. Você vai ver, você vê que ele exala, né, o perfume de Cristo, né? São pessoas realmente convertidas, é uma bênção. E você está com aquele preconceito, achando que o que faz alguém ser ou não ser cristão é o modo de se vestir. Então, realmente, isso, se for apenas, né, uso e costume, não se prenda nisso, né? A questão da doutrina, sim. A doutrina bíblica, ela tem que ser comum, ou deveria ser comum a todos nós que dizemos que somos cristãos. Usos e costumes são usos e costumes, né? Então, aqui, não deixava de ser, pelo menos depois de Cristo, né? O que Paulo falou, antes de Cristo, realmente, tinha que se circuncidar, sim, tinha que ser, né? Se circuncidar, porque estava lá na palavra do Senhor que tinha, com o advento do Senhor Jesus Cristo, para aqueles que creram e que criam no Senhor, e é isso que o papel de Paulo era esse, né? Fazer com que as pessoas, a partir dali, crescem que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então, agora é um novo momento, é uma nova aliança, é um novo testamento. Agora, o que Paulo falou, olha, você é incircunciso, que continue sendo incircunciso, não se preocupe. Você é circuncidado, continue sendo circuncidado, até porque não tinha como voltar a não ser, né? Fique tranquilo. Isso não faz a menor diferença, não está aí a questão de você estar mais próximo ou menos próximo de Deus, o fato de ser circuncidado ou não, né? Então, é isso que ele chama atenção. Para nós, hoje não é circuncisão, mas pode ser qualquer coisa que a gente se agarre, né? Se agarre e crê que aquilo ali é o grande diferencial, e não é. Tome cuidado para, né, não começar a separar aqueles que são de Cristo, os que não são, pelos teus olhos, por aquilo que você vê. Não. O Senhor Jesus Cristo faz obra em corações. Às vezes a gente vê e realmente se depara com alguém que tem Cristo no coração, que você vê, e muitas vezes assim no exterior você está vendo alguma coisa que você não concorda muito, porque você não aprendeu assim. Mas isso é uma questão de uso e costume, né? Não podemos misturar isso com doutrina bíblica, que aí a sã doutrina, ela tem que ser realmente exigida, né? De todos nós. Agora, Colossenses, capítulo 3, e versos 11 a 17. Colossenses 3, 11 a 17. A Mirna é Colossenses 2, versículos 6 a 8. Agora a gente vai ler o Colossenses 3, versículos 11 a 17, que eu acho que é a irmã Neila, e depois a gente passa para a Mirna, por favor. Colossenses 3, 11 a 17. Amém. Onde não há grego
desculpa, vou começar de novo. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em nós. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E, quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Amém. Então, né, bastante explicativo, né, todos esses versículos, né, explica exatamente tudo, né, Paulo começa a falar ali, nem circuncisão, nem incircuncisão, e começa a falar o que nós temos que ter no nosso interior, realmente, né, até ele fala, olha, com entranhas de misericórdia, né, entranhas, isso tem que estar impregnado em nós, né, a misericórdia, a paz, né, a bondade, ou seja, é o fruto do Espírito, né, resumindo é isso, o fruto do Espírito tem que estar em nós, isso tem que exalar, e a hora que exala isso, aí é o verdadeiro perfume de Cristo. Né? É como nós somos realmente seguidores, são os do caminho. Por quê? Porque eles seguem o caminho, né? São cristãos, por quê? Porque se parecem com Cristo, né? Só para ter uma nomenclatura. E isso é muito importante, né? E muitas vezes, aí é interessante, assim, quando você reconhece isso, mas a glória é para Cristo, quando você fala, olha só, olha a reação que eu tive, né, há minutos atrás. Puxa vida, que bom que o Senhor Deus fez esse trabalho em mim, porque eu tenho certeza que, né, há dias atrás, há meses atrás, há anos atrás, eu não teria essa mesma reação. Agora eu tive por quê? Só porque eu pensei em Cristo. E esse Espírito do Senhor que está dentro de mim, né, esse fruto do Espírito, fez com que eu tivesse um comportamento diferente. Então eu me glorio em Cristo, porque eu tenho a plena certeza que não é de mim. Até porque eu sei que eu faria diferente. Eu tenho exemplos que eu faria totalmente diferente e agora eu não fiz. Então, a gente clama ao Senhor, ou seja, a glória não é para nós, né? Quando isso vem em nossa mente, é bom que venha, para a gente entender, puxa, fico contente porque o Senhor, pela sua grande misericórdia, tem operado em mim, apesar de ser um miserável pecador, né, desobediente à palavra, mas ele, por misericórdia, ainda tem operado, e olha só, e é isso, e você age com graça, né, e o Paulo fala, em outras palavras, isso que a gente falou, e tudo isso, né, com o amor de Cristo, sempre o amor, né, o amor revestindo absolutamente tudo isso aí, o amor de Cristo em nossos corações, não é o nosso próprio amor, é o amor de Cristo em nossos corações. Então, a gente acaba tendo esse comportamento, né? Que Deus nos abençoe e nos dê graça. Vamos ler, então, agora Colossenses, capítulo 2, versos 6 a 8. A Mirna, por favor. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. 6 a 8. Isso, capítulo 2, versos 6 a 8. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros o escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Amém. Amém, amém. Também versículos, né, Paulo é bem claro, né, nessas palavras, ou seja, o nosso alicerce tem que estar em Cristo. Ele diz que nós temos que aprofundar as nossas raízes em Cristo, as nossas raízes têm que se aprofundar em Cristo. Não são em vãs filosofias desse mundo, né? Algumas versões falam os rudimentos desse mundo.
rudimentos, vãs filosofias, coisas que são perfumaria, coisas que têm o seu valor, mas o valor muito ali, né? Muito limitado, como eu falei, né? Uma possível... vamos fazer uma concentração agora, né? Vamos fazer uma meditação. Isso, para alguns, volta a dizer, né? Se a mente da pessoa está muito conturbada, pessoas que são muito elétricas, né? Hiperativas, né? Às vezes faz essa meditação para... É um ingrediente humano, é um ferramental humano para, naquele momento, pelo menos, a pessoa ficar. Isso é algo, né? Uma ferramenta humana para uma coisa específica. Você não tem que depositar agora dali, depositar a tua fé nisso, achar que a solução para a tua vida está em meditação, não, em hipótese alguma, né? Ou alguns podem ser em qualquer outra coisa, né? No esporte físico, esporte. É muito interessante o esporte? Sim, é interessante e é aconselhável que se faça, né? Primeiro, para a tua saúde, já se sabe, né? Desde que ele seja feito com orientação, senão você pode morrer fazendo também esporte. Com a devida orientação, você respeitando os limites do teu corpo, cada um tem um limite, né? Um mais, outro menos. Eu não posso querer me comparar a um outro e querer fazer tudo o que ele faz, que também pode não dar certo, né? Com a devida orientação. E tem um princípio bíblico também, que se diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar, sim, desse templo do Espírito Santo, que não adianta nada eu ter muita fé, não cuidar do corpo, e daqui a pouco eu fico numa cama, entrevado lá, tenho fé, queria fazer tanta coisa e não posso, porque eu não cuidei do meu corpo e agora estou lá. Isso, né? Então, assim, o próprio Evangelho também explica. Eu só não posso, aí Paulo até falou, né? Paulo chega a usar esse argumento, e alguns, por isso, acho que também tem que abandonar. Quando ele fala, olha, porque ele usa, eu não vou lembrar as palavras agora, mas ele fala, é como se fosse, né, esse culto ao corpo, ou seja, essa preocupação com o corpo, de nada serve, de nada tem proveito. Quando ele fala isso, de nada tem proveito quando comparado às coisas espirituais. Mas eu não posso pegar essa palavra dele isolada e dizer, eu não vou cuidar do meu corpo, não. Não estou nem aí. Vou comer de tudo, mesmo fazer de tudo, que Paulo falou que o exercício do corpo para nada serve, cuidado, né? Ele fala quando você compara com as coisas espirituais. E o que eu não posso é colocar agora a minha confiança no esporte, achar que o esporte é a solução da minha vida, não. A solução da minha vida é Cristo, não é o esporte, não é a música, não é as vãs filosofias desse mundo, não é o yoga, não é... Seja lá o que for. A solução para a minha vida e para a vida desse mundo tudo é Jesus Cristo, ponto, né? Agora, as outras coisas eu tenho que filtrar pela palavra. Quaisquer outras práticas, quando você filtra pela palavra, cabe na sua vida? Se couber, ok. Se não couber, refuta. Por mais que dizem que é muito bom, não tem apoio na palavra, então não, né? Isso vai de tudo, de política, economia, artes, qualquer coisa, né? A palavra tem que ser o principal, o filtro tem que ser a palavra, né? Então, cuidado com essa confiança demasiada em alguma coisa, onde você aposta que a solução para a sua vida está em determinada coisa. Não, a solução para a minha vida e para a sua está em Cristo Jesus. Isso eu não tenho dúvida e eu posso falar aqui, qualquer um de nós pode falar. Não é julgar, não. É a palavra que nos diz assim, nós cremos. A solução, né, para o mundo é Jesus Cristo. Não está em outro lugar, está em Jesus, né? Então, que Deus nos dê graça, né, e que possamos realmente ter essa confiança no Senhor. Vamos só, então, tentar ver aí, porque o horário daqui a pouco, eu acho que ainda nós estamos no horário. Depois alguém me fala, quando faltar uns 5 minutos, para a gente ver se a gente consegue terminar aqui. O versículo agora 16, né, estamos em Gálatas 6:16, fala assim, que a paz e misericórdia... Então, antes, deixa eu ler aqui, eu sempre gosto de trazer, né, quando tem alguma referência, que naquela Bíblia que falei para os irmãos, que traz muita coisa de Lutero, quando Lutero fala aqui, em cima desse versículo 15, que nós acabamos de ler, Lutero fala o seguinte, Paulo diz que temos algo muito mais eficaz para a justiça e muito mais precioso do que a lei ou a circuncisão, do que a observação ou a violação das tradições. Em Cristo Jesus, diz ele, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nem o celibato, nem o matrimônio, nem os alimentos, nem o jejum tem valor. O alimento não nos recomenda a Deus. Não nos tornamos melhores pela abstinência, nem piores pela comida. Essas coisas são muito inferiores. Sim, todo o mundo, com todas as suas leis e justiças, são, por demais, insignificantes, a fim de que devessem ser arrastados para dentro da doutrina da justificação. A razão e a sabedoria da carne não entendem isso, pois a razão não compreende as coisas do Espírito de Deus e, por isso,
sustenta que a justiça está situada em coisas externas. Nós, porém, fomos bem ensinados pela palavra de Deus, de tal forma que, com certeza, podemos declarar que não existe absolutamente nada sob o sol que sirva para a justiça perante Deus, exceto tão somente Cristo, ou, como o apóstolo diz, uma nova criatura. Amém? Então, aqui Lutero, né, bem feliz nas palavras dele, né, e entendendo, já naquela época lá, né, quer dizer, na época para nós, né, aqui, uma época distante, sim, né, os anos ali 1500, 1600, ali, né, ou seja, bem distante, mas tendo esse entendimento dado pelo Espírito Santo, claro, né, o Espírito Santo, porque não foi só pelo estudo da palavra dele, que ele estudou sempre a palavra, né, ele era um celibato, estudou muito, mas teve um momento que o Espírito Santo, tanto é que quando ele rompe, né, aí a reforma protestante vem daí, e o Espírito Santo passa a iluminá-lo dessa forma, né? Alguém queria falar alguma coisa? Não sei se eu vi um ruído aí, se fiquem à vontade, se precisar falar. Bom, então, em cima do versículo 16, vamos ler também mais algumas referências. Pedi para a Márcia, Efésios, capítulo 2, versos 14 a 17. O pastor, por favor, Romanos, capítulo 15, verso 9. A irmã Raquel, Filipenses, capítulo 3, e verso 16. O irmão Mica, Romanos, capítulo 3, versos 28 e 29. Mais aqui. A irmã Sofia, Gálatas, capítulo 3, e verso 29. E a irmã Denete, Filipenses, capítulo 3, versos 2 a 3. Então, vamos iniciar com Efésios, capítulo 2, versos 14 a 17. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os... Márcia, Não é? não, tá certo, tá certo. Eu que não li o versículo 16. Deixa eu ler o 16, aí vocês lerem. Então, o 16 diz assim, ó, que a paz e misericórdia de Deus sejam com todos vocês que vivem por esta norma e com todos quantos, em toda parte, pertencem realmente ao povo de Deus. Né? Esse é o versículo 16. Agora vamos ler alguns versículos que estão dentro desse contexto. Pode iniciar, Márcia, por favor. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Amém. Então, fala esse mandamento, né, que na minha versão, que o 16 está falando, né, que a paz e misericórdia de Deus sejam com todos vocês que vivem por esta norma, né, esta norma, esse mandamento. Que mandamento é esse? Então, está falando que Jesus Cristo veio trazer a paz. A paz. Então, assim, se todos nós, se o mundo inteiro realmente fosse cristão, não haveria guerra. Se fosse, né, se todos nós fôssemos cristãos. Por quê? Apesar de, se fôssemos, né, no caso ali, humanamente falando, se tivéssemos nascido em Israel, né, ou tivéssemos ali sendo descendência, né, de Ismael, né, o povo ali que vive em profunda, se todos estivessem em Cristo, por mais que pudesse ter, olha, realmente esse território aqui, eu acho que pertencia a nós, né, e outro não, acho que não vão brigar por isso, em hipótese alguma, que estamos em Cristo. Estamos todos em Cristo, e a paz de Cristo está em nossos corações, não haveria guerra. Não haveria. E eu tenho certeza que, nesse momento, né, até países que estejam em guerra um contra o outro, aqueles que são verdadeiramente cristãos não entram nisso.
O país está em guerra, ele está em paz com o seu coração por aquela pessoa que supostamente é inimigo. Por quê? Estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo têm paz, e Jesus Cristo veio trazer isso. Existia de cara uma dicotomia, para falar só de dois povos, né? Os judeus e os não-judeus. Pronto, já tinha, porque afinal de contas, os judeus são aqueles que obedecem os 10 mandamentos e toda a Torá, né? E tinha lá, vamos falar assim, dos gentios. Então já havia uma separação. Cristo veio trazer paz, né? Todos aqueles que creem em seu nome, sejam judeus, né? Sejam gregos, sejam o que for, todos, a partir desse momento, são filhos do mesmo Pai, né? O Senhor Jesus Cristo, aquele que fala, inclusive, depois, né, da igreja em si, o corpo, né? O cabeça é Cristo e todos somos corpo, né? Somos membros do corpo de Cristo. Então, não há facção entre nós. Por quê? Que tudo é balela, né? As coisas desse mundo se tornam perfumaria, bobagem. Tem a razão, tá bom. Eu posso não concordar 100% com você, mas nós somos irmãos em Cristo, assim como numa família, né? Uma família, não são todos que concordam em tudo. Claro que tem diferenças, né? Às vezes do pai com a mãe, do pai com algum filho, mas se amam, e mesmo assim discordando, tendo pontos de vista discordantes, não tem nenhum problema, né? O que, em tese, deveria ser, né? Quando a gente pensa aqui no nosso, para falar só do nosso Brasil, né? Olha, se tem alguém aqui que é militante de esquerda, e se tem alguém que é de direita, não tem problema nenhum, fique com a sua convicção, né? Vamos viver em paz, mas não, né? As pessoas usam disso como algo tão forte que cria inimizades, né? Eu não consigo mais falar com você porque não dá, tá difícil, então rompe-se, né? Até dentro das próprias famílias, né? Rompimentos das próprias igrejas, rompimentos por causa da política. Olha a que ponto chega. Aí a pergunta que a gente faz, essas pessoas estão crendo realmente no Senhor, né? O Senhor Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, que se Ele é Senhor da minha vida, Ele tem que trazer paz, Ele não tem que trazer dissensão, a ponto de eu brigar com um irmão meu por causa de política. Que Deus nos guarde, né? Que Deus nos guarde disso. Por isso que a orientação é que não entre em política, né? Fugir da aparência do mal, a política partidária. Infelizmente, ela vai trazer uma ruptura, é o que está acontecendo, né? Não estou falando que em todos os casos, mas o que está acontecendo é que qualquer um dos irmãos vai ter um exemplo, né, de alguém que era muito amigo, né, ou que era a própria família se rompeu, ou dentro de um grupo, né, que se formou até de WhatsApp, como foi o caso meu, aí, pelo menos para 2 grupos já, e tem rompimento. Às vezes, ou você é obrigado a sair, ou pessoas começam a sair só porque você não professa, né, a mesma ideologia dele. Pronto, é o que basta para romper. E não, muito mais que a nossa ideologia, que é tão pequena, né, é uma perfumaria realmente, é bobagem, é acessório. Tem o Senhor Jesus Cristo, né, que nos amou, e nós devemos viver em função disso, do amor de Cristo em nossas vidas, né, e não achar que somos superiores a ninguém, por causa do que eu deixo de crer em partido político, em qualquer filosofia humana, isso não leva absolutamente nada, né? Então, que o amor de Cristo esteja realmente em nossos corações. Romanos, capítulo 15, verso 9. É para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Amém. Amém. Então, sem acepção de pessoas, né? Não tem acepção de pessoas, seja gentil, seja grego, seja judeu, o que for, né? E realmente o Senhor Jesus Cristo morreu por todos, e o seu grande amor e paz tem que inundar os nossos corações. Que Deus nos abençoe. Filipenses, capítulo 3, verso 16. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Amém. Nós estamos falando aqui do versículo 16, só para voltar, né? Diz assim, que a paz e misericórdia de Deus sejam com todos vocês que vivem por esta norma, né? Que norma é essa? Essa norma, né? O Senhor Jesus Cristo é a nossa norma, a palavra dele é a nossa bússola, a nossa norma tem que ser a sua palavra, não são as minhas convicções pessoais, que eu até posso ter, e cada um dos irmãos pode ter convicções pessoais. Agora, essas convicções pessoais não podem se suplantar, se sobrepor à palavra do Senhor. As nossas convicções pessoais têm que se submeter à vontade do Senhor. E às vezes eu vou passar por cima de alguma coisa e falar, puxa vida, eu humanamente falando, acho que tinha que ser assim, pô, mas a palavra do Senhor está falando uma coisa. Não, a palavra do Senhor, por enquanto, ainda não estou entendendo muito, não, mas se é a palavra, eu acato. E que o Senhor Deus faça um trabalho em meu coração, que o Espírito Santo me revele, e eu passo, agora eu entendi.
que muitas vezes até sem entender, obedeça a palavra do Senhor, mesmo que você não entenda. Porque não depende de você, não é você que vai decidir o que você deve fazer ou não, é a palavra que me diz o que eu devo fazer. E muitas vezes vai passar por cima das minhas convicções, né? E até que chega um momento, agora sim, o Espírito Santo me clareou, aquilo que antes não entendia, passei a entender, né? Mas não deixe de obedecer a palavra do Senhor, porque você fala, essa aí eu tenho dúvida, não. Se é a palavra do Senhor, obedeça. O problema está em você, não está na palavra. A palavra não vai ter que se moldar ao que você pensa, é o contrário. É você que tem que se moldar a palavra. E para você se moldar, só pela misericórdia de Deus, porque você às vezes pensa de uma maneira, da maneira como te ensinaram, né? Como você aprendeu, num primeiro momento há alguma dificuldade, sim, de entender algumas coisas. Por isso que tem que pedir que o Senhor Deus trabalhe a sua mente, né? Para que você possa pensar, né, de maneira diferente. Não podemos nos conformar a esse mundo, né? É isso que Hebreus fala, né? Ou Romanos. Não podemos nos conformar, tomar a forma desse mundo. Mas o Senhor Deus tem que trabalhar o nosso entendimento, a renovação do nosso entendimento, né? Que Deus nos guarde e que possamos ter essa renovação. Agora, Romanos, capítulo 3, versos 28 e 29. Amém. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E, porventura, Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Amém. Amém. Então, Deus é Deus de todos. Ele não faz acepção de pessoas, né? Ele veio salvar a todos, a todos. Então, não há acepção de pessoas. Não podemos fazer acepção de pessoas, como tem muita gente fazendo até hoje. E muitas vezes dentro das igrejas, querendo fazer acepção de pessoas. Não tem. Acepção de pessoas no sentido mais genérico, né? Do mundo inteiro, ou dentro da própria comunidade. Dentro da própria comunidade, parece que tem umas panelinhas lá que são mais próximas do Senhor do que outras, né? Não existe isso, né? O Senhor Jesus Cristo é pastor de todos. E um verdadeiro pastor aqui, falando pastor de igreja, um líder de igreja, ele tem que ser o líder de todos, da mesma forma. Não pode ter acepção de pessoas. Ele não pode ter um grupinho mais chegado do que outro, no sentido que vai ter privilégios, né? E outros ele nem conhece. Como eu falei, né? Algumas igrejas são tão grandes que o pastor não conhece suas ovelhas. O que parece uma contradição pela palavra, né? O próprio Jesus falou, né? O bom pastor conhece as suas ovelhas, dela ele é conhecido, né? Elas o conhecem, ele a conhece. E elas ouvem a sua voz e obedecem. Porque Jonathan, seu som está aberto 2 vezes. Jonatas, falta 2 minutos. Tá bem, obrigado. Talvez nós vamos ter que ficar só no 16, vão faltar só 2 versículos, não tem problema. Vamos então agora para Romanos, eu acho que foi esse que foi lido, né? Agora é Gálatas, capítulo 3, verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abrão e herdeiros conforme a promessa. Amém. Amém. Então, ali, só para dar uma explicação, alguns estão se agarrando tanto, não. Nós somos descendência de Abraão. Nós somos, né? Então, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Pronto, Jesus já acabou com tudo, né? Olha, aqueles que estão em mim são descendência de Abraão, se é isso que vocês querem. E é isso mesmo. Se vocês estão em mim, são descendentes de Abraão. Pronto, não tem mais um grupo seleto, um grupo privilegiado, não. O que precisa a partir de agora é todos crerem em mim. Jesus Cristo, né? Ele diz isso dele mesmo e todos os seus discípulos vão continuar falando sobre isso, né? Os escritores da Bíblia toda sempre apontando para isso. É em Cristo que você vai encontrar salvação para a tua alma. Então, não importa se você é judeu. Alguns querem se arvorar no dito, não, porque eu sou judeu. Então, eu tenho a primazia, eu sou judeu. Aí tem gente que nem sabia que era judeu, né? E vai buscar uma ramificação para achar um elo, não sei que meu ancestral lá, não sei onde, foi de uma raiz. Logo, pelos elos da minha mãe, né? Aí eu também sou judeu. Aí põe um quipá na cabeça e a partir daí sou judeu e pronto. Parece que sou melhor do que os outros. Em hipótese alguma. Qualquer um, em qualquer lugar da face da terra, né? E se existisse, claro, né? Não estou dizendo que existe, mas se existisse vida fora da terra, seja lá o que for, na terra, no céu, todo joelho se dobrará perante o Senhor Jesus Cristo e pronto. Qualquer um, ele é o rei do universo. Por isso que a gente chega a dizer aquela conclusão nele, Deus não existe, Deus é, que ele não teve existência. Existência é quem teve um primeiro momento, nasceu alguém. Não, Deus não nasceu, ele é, e é pela fé que nós cremos nisso, né? Então, o amor de Deus se traduz em Jesus Cristo,
Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo, né, para que morresse na cruz do Calvário, para que salvasse toda a humanidade. Então, o amor de Deus se traduz em Jesus Cristo. E é nele que temos salvação, sem acepção de pessoas, né? Bom, por último, agora, Filipenses, capítulo 3, versos 2 e 3. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nós gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Amém. Amém, amém. Então, aí Paulo está pondo tudo em pé de igualdade. Os cães, esses maus obreiros aí, né? E a circuncisão, ou seja, aí quem falava disso também. Ele está falando realmente daqueles judaizantes que eram inimigos da cruz de Cristo, que estavam pregando um outro evangelho, que não era o evangelho de Cristo. Ele está terminando agora a carta, né, aos Gálatas, que ele iniciou lá no início falando disso, né? Que ele falou tanto com os irmãos e ficou tão contente. Quando ele virou as costas, de repente, chegou um grupo lá em nome, né? Falou em nome de Jerusalém, ó, somos da igreja matriz lá, da sede, hein? E vieram lá falando, trazendo um outro evangelho, e Paulo falou, é anátema. Qualquer um que prega o evangelho que não seja o evangelho que eu já vos preguei, é anátema. Qualquer um, seja por mais, né, iluminados que possam ser, seja eu mesmo, Paulo falou, se eu mesmo trouxer um evangelho, e se vier um anjo descido do céu, falar um outro evangelho, não creiam, é anátema, é amaldiçoado, porque o evangelho é um só, e é aquele que eu vos preguei, o evangelho de Cristo. Então, que Deus nos abençoe, né, irmãos, que não venhamos, ele chama de cães, né, de cães, está nessa linha aí, aqueles que querem trazer algo para os filhos de Deus, né, e que as pessoas sejam conduzidas. Então, somos livres em Cristo, né? Não estamos mais debaixo do jugo de ninguém, não tem ninguém querer colocar para você o que você deve fazer para ser salvo, não. O que você deve fazer para ser salvo está na palavra de Deus, é ela que já nos diz. E qualquer líder, seja ele qual for, né? Por mais eminente que ele seja, ele é escravo da palavra, ele só pode nos dizer o que a palavra diz, não existe algo que ele traga que seja superior, né? Ele é tão iluminado assim que ele trouxe algo novo, e por isso que nós vamos seguir, vamos para aquela igreja que tem aquele pastor presidente, que tem aquele apóstolo, porque ele tem algo ali que mais ninguém tem. Deus só deu para ele, e ali que está, né, a salvação. Não, a salvação está em Jesus Cristo, independentemente de quem seja o líder, né, da igreja naquele momento, que pode mudar por vários motivos, né, questões materiais, cada igreja tem uma sistemática, né, algumas mudam o pastor a cada 2 anos, a cada 3, a cada 4, ou não sei, outras mudam só quando o pastor falece, vai em outro. Bom, o fato é que os pastores são perenes, né, vão, né? Então não são eternos, vão mudar. E a minha crença não pode estar num pastor, no outro, num líder. A sua crença tem que estar em Jesus Cristo. Agora, você deve sim, dentro do que a Bíblia também nos ensina, obedecei os vossos líderes, claro, né? Não podemos também deixar de obedecê-los, naquilo, porque eles vão de velar pelas nossas almas, é isso? Então, por isso, e também não temos que ter nenhuma dicotomia dentro da igreja, né? Porque existiu isso também, né? Na época de Paulo. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. São vários grupos que tinham na igreja. E Paulo acabou com isso, mas de jeito nenhum. Que história é essa, né? Estavam todos errados, inclusive aqueles que diziam, eu sou de Cristo. Que eles diziam que eram de Cristo, mas ignoravam os outros, ou seja, não queriam se submeter às autoridades. Não, você tem que se submeter à autoridade naquilo que a Bíblia diz que tem que submeter. No que tange à salvação, é a doutrina da justificação, né, que é a crença no Senhor Jesus Cristo para a salvação da nossa alma. E jamais usos e costumes não nos asseguram em nada, e muito menos nas nossas obras, né? O que eu faço, eu vou achar que eu estou superior a alguém, estou mais perto de Deus pelo que eu faço. Não. Existe um processo de santificação, sim, mas não se confunde com a justificação, né? Que é o quê? Adão e Eva pecaram, o pecado veio para todo mundo, indistintamente, pronto. Só que aí vem Jesus Cristo e morre na cruz do Calvário, da mesma forma como o pecado foi para todo mundo, a graça redentora de Cristo vai para todos, desde que, pelo livre-arbítrio que nós temos, né, nós reconheçamos em Jesus Cristo o Salvador das nossas almas. Na hora que você reconhece isso, a partir desse momento você já está salvo, enquanto você permanecer nele, né, em Cristo. E o restante vem um caminhar pela fé, é um processo de santificação, cada vez mais você está mais perto do Senhor. Agora, a salvação está
realmente em Cristo. Bem, se Deus quiser, então, no próximo domingo nós terminamos, né? E vamos ver depois aí, com a orientação do pastor, aí o que estudaremos a partir daí. Bem, que Deus nos abençoe. Vou passar a palavra para o pastor, né? Acho que ele está aqui conosco ainda. Vamos ver aqui o pastor está aí. A minha tela, às vezes, não dá para ver todo. Então, passo a palavra para o pastor para ele terminar, se tiver alguma aviso. Amém. Fazer o término. Que el Señor nos abençoe y el Señor pueda grabar en nuestros corazones todo lo que el Señor nos está ensinando a través, ¿no es cierto?, de nuestro hermano Jonathan también en nuestras vidas. Hoy tenemos un culto especial que vamos a estar Brasil junto con los hermanos de aquí de Chile, y la palabra estará con el pastor Rubén Rebouza y va a ser traducido para los hermanos aquí de Chile también. Entonces hoy, excepcionalmente, vamos a estar a las horario do Brasil 7:30, horario do Brasil 6:30, horario aquí do Chile. Que el Señor nos pueda abençoar y podamos estar en el culto para que nos gocemos con el Señor. Vamos a orar y agradecer al Señor por esta escola dominical. De aquí a unos minutos más, Mana Raquel va a estar pondo también el trabajo de las crianças sobre los fantoches también. Padre, en el nombre de Jesús, estamos diante de ti y te agradecemos, Señor. Muy obrigado por estar diante de ti y por oír a tu palabra, Pai. Entiendo que tu palabra es la que nos guía, Señor, y esta escuela dominical, Señor, cada versículo que se examina, Señor, vemos tu palabra, vemos tu amor, vemos tu misericordia, Señor. Obrigado, Pai, obrigado. A través de esta tua palabra, reprende todo espíritu que venga a atormentar nuestras vidas. Y teu Espíritu Santo continúe-nos a guiar y a mostrarnos, Señor, de fato, Señor, que es tu palabra en la que nos viene a guiarnos y para que podamos un día estar junto contigo. Comenzamos aquí en la tierra a gozarnos contigo y el reino en el medio de nuestras vidas, Pai. Abençoa a nuestros hermanos que están en la escuela dominical, cada uno de ellos, abençoando sus familias, a través, Señor, de esta escuela dominical. Quiero te pedir por una alumna, Señor, de esta escuela dominical, nuestra hermana Vanete, que hoy está de aniversario, tú la puedas abençoarla, Señor, y este año que está dando inicio, sea un año abençoado en la vida de tu filha, Pai. Señor, que los logros que ela quer para su familia, para sus filhos, sean logrados a través de ti, mi Pai. Abençoa grandemente nuestras vidas y podamos estar todos reunidos hoy a noite, Pai. Señor, a las 7:30, Señor, junto contigo, Señor, para que tú nos continúes a ensinarnos y a guiarnos, Pai. Que teu Espíritu Santo sea nuestro guía. Te lo suplicamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.